Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, todas as segundas-feiras, para você que não acompanhou na semana passada aqui conosco, né? Todas as segundas-feiras, nesse mesmo horário aqui com a gente. Sempre um prazer conversar com você. Aidar, antes de a gente passar aqui para os desafios da pauta do Supremo para 2022, queria te ouvir sobre esse caso aí envolvendo a presidente do IPHAN, a Advocacia Geral da União, agora vai recorrer da decisão que afastou a presidente do Instituto, né, Aidar? Bom dia. Exato, Sheila. Bom dia, Carla, bom dia aí aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes. No sábado, a juíza federal Marisa da Cunha decidiu afastar a presidente do IPHAN, né, a Larissa Rodrigues Dutra. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro disse num evento público que ripou todo mundo do IPHAN, decidiu ripar todo mundo do IPHAN, né? Ele disse, inclusive, que nem sabia até então o que era o IPHAN ou para que servia o IPHAN, até que alguém resolveu criar um problema, segundo ele, uma dor de cabeça em uma das obras de uma loja do Luciano Hang, e aí ele descobriu o que era o IPHAN e, nas palavras do próprio presidente da República, ripou do IPHAN, o pessoal do IPHAN, e colocou lá gente para não dar dor de cabeça. A repercussão dessa declaração foi horrível e gerou uma consequência prática. O Ministério Público Federal entrou com pedido de afastamento da Larissa, e a Larissa, presidente do IPHAN, indicada pelo presidente Jair Bolsonaro em maio de 2020, foi efetivamente afastada. Com que argumento, Sheila? Com o argumento de desvio de finalidade. E quando ocorre desvio de finalidade em uma indicação? Quando o agente público pratica algum ato em benefício próprio ou em benefício de um terceiro, sem observar alguns princípios constitucionais. Que princípios? Interesse público, indisponibilidade do interesse público, ou seja, você não pode colocar o interesse público disponível à vontade de alguém, e o princípio da impessoalidade. A administração pública não pode tomar decisões baseadas em benefícios pessoais. Como o presidente disse em público que tirou o pessoal do IPHAN e colocou gente lá para não dar dor de cabeça, o Ministério Público entrou com a ação, e olha que interessante, Sheila, Carla, essa ação, o Ministério Público não entrou com uma nova ação, ele entrou com um pedido de afastamento em uma ação que já existia desde maio de 2020, que foi ajuizada, uma ação civil pública pelo deputado federal Marcelo Calero. Ele que já foi ministro da Cultura e que saiu no governo Temer lá atrás por conta de uma encrenca no IPHAN, um pedido que teria sido feito pelo Gedel Vieira Lima para o IPHAN parar de, nas palavras do Bolsonaro, dar dor de cabeça em um empreendimento que interessava o Gedel, e aí deu uma briga danada, o Marcelo Calero saiu, e parece que a obra lá foi barrada mesmo pelo IPHAN. Mas o fato é, essa discussão é interessante porque provoca, Sheila, uma reflexão sobre a diferença entre órgão de Estado e governo. Se você somar esse caso do IPHAN, a AGU, importante falar, já recorreu dessa decisão de afastamento, e a gente vai ver no que isso vai dar nos próximos dias, né? Se o tribunal vai cassar esse afastamento, se não vai, etc. Mas o fato é, se você somar isso ao inquérito que investiga o presidente no Supremo Tribunal Federal sobre se ele tentou ou não intervir na Polícia Federal ao trocar o diretor da Polícia Federal, as ameaças aos servidores da Anvisa, alguns cargos-chave que ele colocou como presidente da Fundação Palmares, que não está ali para fazer o que o presidente da Fundação Palmares, em tese, teria que fazer. O que isso revela? Que é necessário a gente pensar em ferramentas que protejam órgãos de Estado dos interesses de governo de ocasião. E que modelo poderia ser adotado? Há modelos interessantes, por exemplo, o das agências reguladoras, Sheila. Por quê? Porque é uma indicação do presidente que passa pelo Senado. Os titulares dos mandatos têm mandatos de 5 anos, então não coincide com o governo de ocasião, sempre acaba pegando 2 governos e não tem direito à recondução. Então, talvez, em determinados órgãos que até hoje estão desprotegidos, como a presidência do IPHAN e é de indicação direta do presidente, seja interessante criar determinados filtros, e a palavra é com o Congresso Nacional. Uhum. Deixa eu mudar de tema, então, Aidar. A gente estava discutindo aqui fora do ar, né, sobre
os temas que o Aidar abordaria hoje. E claro que a gente tem a coisa da pauta do STF para o ano que vem, 2022, né? Quais serão os temas que devem movimentar, as discussões na corte e tudo mais. Eu acho que a gente pode falar sobre isso, porque isso vai levar uma coluna inteira para a gente falar sobre os temas que devem ser discutidos. Então hoje, Aidar, eu queria puxar para o tema que ficou de fora, né, da pauta, pelo menos para o começo do ano de 2022, que é a participação ou não do juiz de garantias, né? E você tem uma opinião muito clara sobre isso e sempre repete. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre a questão do juiz de garantias. E aí a gente fala sobre o que deve ser discutido mesmo na próxima semana. Pode ser assim? Manda aí, Aidar. Pode ser sim, Carla, claro. Vocês mandam e eu obedeço. Não, falando, eu acho muito interessante essa questão do juiz das garantias pelo seguinte, ela revela também uma disfunção do nosso sistema, Carla. Foi montada a pauta do Supremo, tem muita coisa interessante, a gente fala na segunda-feira que vem sobre ela, mas as decisões ali, é interessante observar o que entrou, mas também o que não entrou. E o que ficou de fora da pauta do primeiro semestre do Supremo Tribunal Federal foi a decisão sobre o juiz das garantias. A gente vai lembrar, isso rendeu muita discussão. Foi aprovado, junto com o pacote anticrime, em dezembro de 2019, essa figura do juiz das garantias. O que é? É um juiz diferente daquele que toma as decisões depois, é um juiz para garantir os direitos de quem é investigado penalmente, criminalmente, na justiça, seja federal, seja estadual. É um juiz para garantir os direitos de quem é investigado. E aí outro juiz vai dar a decisão sobre essa ação, se ela chegar a virar uma ação, passar da fase de denúncia, porque daí esse juiz da decisão não está contaminado com as provas que ele mandou colher. Isso é para evitar qualquer tipo de contaminação na opinião do juiz, para que ele analise só as provas que foram colocadas no processo. Por que essa figura é importante? Eu acabei de dizer. Agora, foi aprovado, e em janeiro de 2020, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, deu uma liminar suspendendo a decisão, o trecho da lei que implantava o juiz das garantias. Uma decisão monocrática. E agora, em janeiro do ano que vem, vai fazer 2 anos dessa decisão. O ministro já fez audiência pública em relação a isso e não colocou o tema na pauta do tribunal até hoje e não previu julgamento no primeiro semestre. Ou seja, você tem um único juiz suspendendo uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, pela equipe do presidente da República e sancionada pelo presidente da República, impondo a sua vontade, ou seja, um juiz que não tem mandato eletivo, impondo sua vontade sobre outras quase 600 autoridades, que são 513 deputados, 81 senadores, o presidente da República e sua equipe, que tem mandato para decidir determinadas coisas. É nessas horas que os críticos, a minha garganta ficou muito ruim de sábado para domingo. Tem uma mensagem. Bem que eu pedi uma pastilha. Isso, tá? Eu tô como ex-presidente Temer, quase assim. Mas é nessas horas que os críticos do Supremo, que dizem que o Supremo acaba atropelando as atribuições de outros poderes, como legislativo e executivo, se cobrem de razão. Porque é isso que está acontecendo. A vontade de um juiz se sobrepondo à vontade de 600 autoridades com mandato eletivo para isso. Essa é outra disfunção tão grave quanto a primeira que a gente tratou do nosso sistema constitucional, que precisa